Olá a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos conversar com o Otacílio Barreiros Júnior. Ele que está hoje aqui na prova oral do curso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e nós queremos saber o que o Otacílio fez para chegar até essa fase, porque a caminhada é longa, né, Otacílio? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, para que a gente comece a entender um pouquinho da sua história, se apresente para nós, por favor. Boa tarde, meu nome é Otacílio José Barreiros Júnior. Eu sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas eu cresci em Pirassununga, que é uma cidade do interior de São Paulo também. Fiz faculdade em Ribeirão Preto, faculdade de Direito, e atualmente eu moro na capital, sou assistente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, Otacílio, então você já tem uma experiência com concursos públicos, né? Sim, com Imagino. certeza. Desde que eu estava já na faculdade, eu já tinha essa intenção de prestar concursos públicos. Meu pai é promotor de justiça aposentado, então eu já tive desde sempre na família esse estímulo. Então, já especialmente no fim da faculdade, eu já comecei a tentar direcionar os meus estudos para esse mundo dos concursos públicos, por assim dizer. A princípio, a minha ideia era já focar direto em magistratura e Ministério Público, mas como atualmente você precisa de 3 anos de prática jurídica para poder se tornar juiz ou promotor de justiça, eu entendi que seria interessante eu não ficar só estudando nesses 3 anos, embora muita gente opte por isso, e é plenamente válido, acho que vai da escolha de vida de cada um, do contexto. Eu namorava há 5 anos e a gente pensava em se casar, então na minha vida não se adequaria eu só ficar estudando. Seria legal que eu também tivesse algum trabalho no qual conseguisse conciliar tanto os estudos quanto o trabalho. Então, a princípio, meus pais, como eu mencionei, meu pai é promotor de justiça aposentado e depois que ele se aposentou, ele passou a ser advogado, tendo um escritório lá em Pirassununga. E aí eu fiquei um tempo advogando com ele e estudava para concurso de escrevente. Então, a minha ideia era ir para o Tribunal de Justiça de São Paulo e lá tentar conseguir essa vaga, né, de assistente técnico judiciário, que foi o que eu consegui, com uma juíza com quem eu trabalho atualmente, doutora Cristiane Vieira, que inclusive manda um enorme beijo, uma pessoa fantástica. E aí consegui conciliar esse trabalho, né, de assistente com os estudos também. Otacílio, grande história. E se você está aqui hoje na prova oral, significa que você passou por diversas etapas, né, desse processo que exigiu muita dedicação, muito estudo e muitos anos de empenho. Mas eu queria focar na prova oral, que o Estratégia Carreira Jurídica está com você nessa etapa final tão decisiva. Queria saber como que está sendo essa preparação. Então, a questão da prova oral, ela tem algumas peculiaridades que a gente precisa se antenar como concurseiros, porque nós estamos bastante acostumados só com esse contato com o direito de escrita. Na primeira fase são questões múltipla escolha, em que a gente só precisa assinalar, né? A gente estuda pela leitura e videoaulas também, e a gente precisa só assinalar. Na segunda fase é uma fase dissertativa, em que a gente precisa escrever bastante, só que ainda assim a gente não precisa se expor com a nossa imagem, com a nossa fala. E além disso, nas 2 primeiras fases, existe uma grande diferença que nós temos tempo para refletir sobre aquilo que está sendo perguntado, sobre as questões. Então você consegue parar e ficar pensando, né? Às vezes consultar um material, no caso da prova dissertativa. E a prova oral não. A prova oral tem essa peculiaridade de que você vai ser indagado e você tem segundos para pensar na resposta, para resgatar aquela informação. Então, ao mesmo tempo que você tem que pensar de forma rápida, você tem que já estar com aquilo articulado para você conseguir expor aquele seu pensamento, porque é muito engraçado que às vezes a gente pensa, não, isso eu sei. E aí quando você vai tentar fazer a arquitetura de um raciocínio e expor verbalmente, você se enrola e se embanana todo. Então, os cursos de prova oral, eles são muito essenciais, são indispensáveis para que a gente possa ingressar nesse ambiente que, como eu disse, é bastante diferente das outras fases e começar a se acostumar com isso de você conversar com as pessoas e tudo. Uma questão que eu acho que é muito importante, que é muito legal aqui do curso que nós estamos fazendo, é o fato de ser um curso presencial, porque a prova mesmo é uma prova que será realizada de forma presencial. Então é claro que existem outras formas de você treinar, como você se gravar e depois assistir a sua gravação, ou mesmo você conversar, fazer conversas por Skype com colegas ou outras pessoas. Só que quando você está presencialmente, tem
muitos outros fatores que você tem que considerar, como sua vestimenta, os seus gestos, eles são mais fáceis de perceber, até o seu sapato, dependendo do estilo de prova, pode ficar exposto, porque algumas a gente faz em pé, outras a gente faz sentados com uma mesa. E aí, nesse sentido, o curso que a gente realizou aqui, ele trouxe esse contato muito próximo. Aqui, inclusive, nós tivemos o privilégio é um concurso para o Tribunal de Justiça do Paraná, e nós tivemos esse privilégio de juízes, que atualmente são juízes do Tribunal de Justiça do Paraná, são os professores que estão realizando, né, as arguições e analisando a nossa fala. Temos também a fonoaudióloga, a psicóloga, que elas ajudam, porque às vezes a gente não para pensar que não é uma coisa simples, né, você sentar na presença de diversas autoridades, que são desembargadores, advogados e promotores, e eles te perguntarem sobre assuntos que você não está acostumado a, pelo menos, falar de forma, ou melhor, falar, né? Você às vezes até está acostumado a escrever, mas não falar. Então, o curso acaba nos auxiliando a deixar de lado alguns maneirismos, alguns vícios de fala, né? Como né, então, acabei de falar né e eu mesmo mencionei, mas enfim, esses vícios que, assim, na nossa linguagem do dia a dia, nós estamos acostumados a falar de forma mais coloquial, sem se preocupar tanto com o rigor, o vernáculo impecável. E agora, na prova oral, a gente tem que ter uma postura diferente, a gente tem que entender que é um ambiente formal, que existem palavras, que você precisa selecionar as palavras que você vai usar, como você vai dizer. Quando te fazem uma pergunta, por exemplo, você não pode fazer a cara de que você não tem a menor ideia do que eles estão falando. Então, e o curso ele nos ajuda exatamente a isso. Por exemplo, ontem, quando eu realizei a minha primeira arguição, eu estava um pouco mais, talvez, no modo automático. E aí, quando perguntavam, você franze a sobrancelha, às vezes você fala muito rápido, você não raciocina direito. E aí existe um feedback que foi individual para cada pessoa, dizendo que, por exemplo, no meu caso, talvez já tenha dado para perceber que eu falo muito rápido. Então, e na prova oral isso não é uma coisa muito positiva, porque às vezes nem todos os ouvintes vão se adaptar com isso, porque muitas vezes são temas específicos, questões que não são fáceis de você expor assim como uma conversa do dia a dia. Então são temas jurídicos que às vezes demandam uma profundidade, um raciocínio mais aprofundado, então você tem que conversar num ritmo que não seja muito lento, né, também, para não deixar todo mundo desconfortável com a lentidão do que você fala, mas também não pode ser algo muito acelerado. Então, no meu caso mesmo, eles deram essa indicação para que eu tentasse, especialmente na prova oral, falar as coisas de forma mais devagar, parar um tempo para raciocinar na resposta, nas coisas que eu vai dizer. É exatamente isso. Além, claro, de responder com prontidão a pergunta, né, que o examinador vai estar te fazendo, tem todo esse contexto que você trouxe bem aqui pra gente, que é da postura, da respiração, da velocidade da fala, coisas que às vezes a gente não se atenta. Então aqui no curso você tem a oportunidade de ter esse feedback. Então você contou que eles pontuaram a velocidade da sua fala e o que mais que você não percebia, mas foi mostrado aqui. O que era? Uma das coisas que eles apontaram e que eu achei bastante pertinente é com relação aos gestos. Eu tenho bastante costume de, quando estou falando, me expressar com gestos. Só que quando você está numa prova oral, você tem que ter uma limitação dos gestos. Não é que você Mais tem que contido, ficar. né? Exatamente, não é que você fica assim parado. E aí, eventualmente, quem está assistindo pode até pensar, mas isso é meio óbvio. Só que tem muitos gestos que você nem percebe que está fazendo. Por exemplo, ontem, quando um dos examinadores, um dos professores me fez uma pergunta e eu respondi, na minha cabeça eu estava respondendo assim, super tranquilo, mas aí depois me disseram que eu estava fazendo assim na perna. E você Enquanto nem falaram, reparou? nem reparei. Caramba. Aí, ou seja, e é uma coisa que você demonstra nervosismo e que é algo que você não quer expor na prova. É óbvio que todas as pessoas ficam nervosas, só que a gente tem que trabalhar aquilo, porque afinal, tratando-se de uma prova para uma carreira da magistratura, você tem que demonstrar compostura, demonstrar que você consegue, Controle, né? exatamente, que você consegue atuar em situações de pressão. Às vezes, ou esse gesto, ou ficar balançando o pé, tudo isso é também um sinal do nosso corpo Sim. reagindo a algum tipo de ansiedade ou nervosismo. Exatamente. E muitas vezes é até um ciclo meio vicioso, assim, né? Você está um pouco nervoso, aí por isso você mexe os pés, e aí por estar mexendo os pés também, às vezes você fica mais nervoso. É igual roer unhas, por exemplo. Você fica nervoso, você rói unhas, mas quanto mais você rói unha, mais você fica nervoso.
Então, eu acho que ajuda a gente tentar quebrar esses ciclos. E também uma coisa que me disseram lá, que também achei que valeu a pena, isso na verdade foi dito mais na exposição que teve anteriormente, né? Porque o curso foi dividido num primeiro momento em que houve exposição da fono, dos psicólogos e dos professores que são da área do direito mesmo, e depois todos os candidatos foram arguidos individualmente, mas com todos assistindo, né? Sim, é exatamente isso que eu queria te perguntar. Como que foi a sua arguição? A gente. Eu sou uma pessoa que, assim, eu até acho que eu tenho uma certa facilidade para conversar, para me manifestar, só que é um ambiente totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Você colocar um terno, você sentar perante autoridades, e nisso o Estratégia simulou bem, assim, colocou uma bancada, estão todos os professores que são de fato juízes, tem a fono que também acompanha e a psicóloga. Então, no primeiro dia, que foi aquele em que todos os outros candidatos assistiam, eu tive essa impressão de que eu estava um pouco mais nervoso, até porque você não conhece as pessoas que estão lá, assim, até conhece, mas tem pouco contato, e é uma forma de exposição, né? Você é uma prova para a qual você está se preparando e tá todo mundo te olhando, então é uma coisa assim bem invariável que você fica um pouco tenso. E eu senti que nesse primeiro dia eu fui muito no automático, assim, eles perguntaram as coisas, às vezes ele nem terminava de perguntar, eu já estava respondendo assim, e aí falava e não parava de falar. Muito rápido, como eu já mencionei anteriormente, e aí quando eu terminei, até me confundi em algumas coisas, assim, porque eu não me dei esse tempo de poucos segundos, mas para tentar pelo menos estruturar a resposta. Uhum. E aí, tanto que nesse primeiro feedback que eu tive no primeiro dia, eu fiquei, não vou dizer que eu fiquei triste, assim, mas fiquei um pouco, talvez chateado, assim, pensando, nossa, achei que eu iria melhor. Todos os feedbacks foram positivos no sentido de só críticas construtivas, né? Tá. A Fono, por exemplo, ela me disse essa questão da pausa, de que é importante que quando eu estou falando sobre as respostas, que eu faça pausas, ao invés de ficar já engatando várias falas, ainda mais no meu caso, que estava falando bastante rápido. Uma coisa que eu faço bastante também é olhar para baixo quando eu estou pensando. E é importante na prova oral que você mantenha o contato com as pessoas que estão perguntando. Claro que eventualmente você pode abaixar os olhos, levantar assim, mas que eu estava fazendo muito isso. Sim. E são coisas que você não percebe por conta, né? Às vezes até se você estiver filmando e só você mesmo assistir, você acha que é o... Também não percebe. Exatamente, porque são pessoas que são especializadas, né, em postura corporal, na forma de se expressar. Então, e os professores, da mesma forma, também apontaram isso de eu estar falando bastante rápido, que seria importante eu falar um pouco mais devagar, raciocinar. A psicóloga também, isso fica uma coisa interessante, é que tanto a fono quanto a psicóloga quanto os professores, é bastante comum que eles façam o mesmo apontamento que eles já tinham anotado sem que tivessem se consultado com o outro. E a gente vê que realmente é uma coisa que não é algo muito pessoal, assim, que não, só a fono achou isso. Não, todos identificaram isso. E aí você até tem mais segurança, né? Porque às vezes você pensa, mas será que eu olhei tanto para baixo assim? Só que aí quando tá todo mundo te falando, você fala, não, realmente é algo que eu preciso pensar. E me trouxeram essa noção, assim, de presentificação, que é você não deixar que te façam a pergunta e você entre no automático e comece a responder as coisas. Você sempre lembrar de que você tá nesse momento presente, o que te perguntam, você tem que parar, você tem que raciocinar, você tem que... As colocações que são feitas pelo examinador, ou reperguntas, você tem que pensar a respeito daquilo, porque são coisas que como eu disse, às vezes nós entramos nesse modo automático que muitas vezes é causado pelo estresse, pela ansiedade, e a gente não reflete tanto quanto deveria. Bom, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, aquilo que você considera que foi essencial, qual seria? Olha, eu acredito que não desistir é a principal dica. É um pouco clichê, mas essa jornada de estudos de concurso público, ela tem muitos altos e baixos. Em alguns momentos a gente consegue alcançar os objetivos que a gente quer de forma rápida, mas em outros momentos não. É muito comum, em todos os aprovados, sempre é muito comum que a pessoa tenha reprovado em outras provas, ou até que tenha sido aprovado em um concurso, mas reprovado em outro. Então eu acredito que desistir ou esse ânimo de desistência é algo muito prejudicial. A gente tem que acreditar que nós conseguimos e seguir em frente. Claro que se com a caminhada você percebe que não está tendo progresso, você precisa refazer os seus planos e ver onde você está errando. Mas se os estudos são feitos de forma consistente, de forma estratégica, é natural que você vá sempre evoluindo e comece na primeira fase a acertar mais questões, ainda que eventualmente
você possa ir pior numa prova futura do que você foi numa passada. É como eu já ouvi certa vez se dizer que em concursos a caminhada não é linear, ou seja, não é sempre uma subida. Muitas vezes você vai ter descidas também, só que se você olhar a distância, você vai ver que é um gráfico que está sempre subindo, ainda que em alguns momentos ele tenha algumas lombadas descendo. Exatamente. Bom, toda essa imersão que você teve aqui, você vai utilizar esses aprendizados para continuar treinando até a data da sua prova, que logo tá aí, né? Com certeza. Nós tivemos esse privilégio de a prova ser daqui a um mês, mais ou menos, um mês e meio. Então, é legal fazer o curso com certa antecedência, porque, como você mesmo disse, dá tempo de incluir na nossa preparação. Porque, por exemplo, se a prova fosse amanhã, eu não ia conseguir em um dia parar de olhar para baixo, fazer algo que eu faço desde sempre, Sim. ou falar rápido. E quanto mais você treina, mais vai se tornando algo natural, né? Por exemplo, nas próximas vezes que eu for treinar com meus colegas, eu já vou falar mais devagar. Você vai ter uma consciência. Exatamente, vou ter essa consciência, vou conversar mais devagar, vou prestar atenção para os meus gestos e para, enfim, todas essas outras sugestões que foram dadas pelos professores. Bom, e eu espero que a nossa audiência esteja assistindo essa entrevista, porque isso vai significar que você foi aprovado, que você se tornou juiz do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu quero agradecer muito a sua participação, viu? É um prazer, eu que agradeço estar aqui, agradeço essa oportunidade do curso que Estratégia deu. Foi realmente um curso de excelência, assim, todos os candidatos, nós conversamos entre nós e realmente é algo que é indispensável, que faz parte, porque, como eu disse, é uma fase muito peculiar. E a gente tem que ter contato com quem já foi aprovado, com quem tem prática com isso. Então, agradeço muito a oportunidade. Se Deus quiser, esse vídeo vai ao ar. Com certeza. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. E se você quiser ver outros conteúdos, é só navegar aqui no nosso canal. Obrigada, até mais.